Eu quero saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Antes de nós estarmos aqui convidando as crianças para a escolinha, eu gostaria que você se colocasse de pé, numa atitude agora, numa posição de estar pronto para poder guerrear contra as forças espirituais das trevas. A palavra de Deus, ela diz, fala no livro de Jó, quando os filhos de Deus, eles foram e se apresentaram diante do Senhor, Satanás estava rodeando em volta, querendo destruir e atacar a vida dos filhos de Deus. E nós vamos estar orando nesse momento, para que o Senhor haja aqui nessa noite, quebra toda a intenção maligna, para que o poder do Senhor possa agir aqui de uma maneira toda especial. Feche os teus olhos. Pai, como igreja, lavada e redimida no sangue do Cordeiro, que nós fomos comprados, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi com o teu precioso sangue. Tu, Senhor, nos comprou e nos colocou para podermos proclamar as virtudes, as boas novas de salvação. E nós agora como igreja, Senhor, nós queremos agora estar orando, clamando para que o poder do Senhor se manifeste aqui nesta noite. Nós repreendemos toda a barreira, repreendemos toda a ação das trevas, repreendemos agora todo espírito de cegueira que cega o entendimento das pessoas, que impede elas aprender e colocar em prática a tua palavra. Nós repreendemos no nome do Senhor. Pedimos agora, Senhor, o teu agir, que o Senhor purifique cada mente, Senhor, no nome do Senhor. Eu repreendo agora todos os dardos inflamados do maligno que tem lançado na mente das pessoas aqui nessa noite. Eu repreendo no nome do Senhor. E eu peço o teu livramento, Senhor, sobre cada vida, no nome do Senhor. Pai, eu também quero orar pelas crianças, Senhor. Eu quero orar, Senhor, para que nesse momento o Senhor toque na mente delas, Pai. Que o Senhor possa estar dando para elas o teu livramento também, Pai. Em nome do Senhor, para que elas ouvirem a tua palavra nesta noite. Elas sejam, Senhor, alimentadas pela palavra. E no nome do Senhor, eu repreendo agora toda a inquietação, no nome de Jesus. E ministro, Senhor, a tua bênção sobre a vida delas, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podeis assentar. Eu quero convidar as crianças para a escolinha, né? Elas já podem ir, já foi orado por elas. E é um momento agora todo especial, né? Que elas têm de poder ir para a escolinha, tá? Pode ir. Tá. Elas podem ir, que a gente já orou, né? Já pedimos a bênção do Senhor sobre a vida delas. E eu creio que vai ser um marco na vida delas também nessa noite, tá? Coisas novas irão acontecer na vida delas. Meus irmãos, existem coisas que trazem uma alegria completa e que completa a alegria do nosso coração. A palavra de Deus, ela diz que é para nós chorar com os que choram e se alegrar com aqueles que se alegram. Hoje nós vamos ter aqui 4 batizados. E isso tem trazido uma alegria imensa para o meu coração, tá? E para o coração de toda a igreja, tá? E é isso que a gente estava esperando já há muito tempo. A palavra do Senhor, ela diz, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. E quando o Espírito Santo, ele age, ele quebra as barreiras, ele abre o nosso entendimento, ele tira toda a dúvida, toda a incerteza que temos, ele vai tirando, e ele vai preparando a pessoa para poder alcançar grandes bênçãos na vida dela, amém? E eu quero convidar você, para poder abrir sua Bíblia, no livro de Efésios. Quando o Ederson falou hoje Efésios, eu pensei, ele vai ler o texto que eu falei, que eu vou pregar, mas é bem próximo, Efésios no capítulo 4, Efésios 4,
Nós vamos falar hoje à noite aqui sobre, esse daqui é o material que nós temos, que a igreja tem, né? Que é a classe de novos que nós passamos para os novos convertidos, as novas pessoas que vêm para a igreja. E nós passamos isso porque é um material que a igreja tem em mão, para poder estar orientando. E como hoje é um dia todo especial, eu resolvi, né? Eu estava orando hoje, e eu estava, Senhor, me dá uma palavra para que eu possa falar essa palavra. E me veio bem forte esse estudo, para a gente poder falar hoje à noite aqui, a importância de sermos batizados. E eu estava pensando isso hoje, a importância de eu ser batizado. O que significa o batismo? O batismo é uma aliança que Deus faz com a pessoa, para mim ser propriedade dele. Imagina, meu irmão, o Tiago vai poder ter esse carro, o que o Tiago precisa de fazer? Ele precisa de pagar um alto preço, né, Tiago? Mais ou menos, né? Mas é assim, qualquer objeto que a gente tem que pagar por aquilo. A gente não vai ganhar de graça. Mas veja o que diz a palavra de Deus. Deus faz uma aliança para mim ser propriedade dele. Que coisa maravilhosa é essa? Para mim ser propriedade exclusiva dele. E ser propriedade exclusiva dele ainda, com algumas vantagens, para proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Da onde? Lá das trevas, para a sua maravilhosa luz. Então esse é o propósito de Deus. Essa é a importância do batismo. Eu ser batizado e saber, Deus fez uma aliança comigo. E isso, meus amados, tem que estar muito certo na minha mente. Eu tenho que ter essa convicção, Deus fez uma aliança comigo. Amém? E nós vamos estar lendo aqui esse texto, no capítulo 4 de Efésios, que fala aqui sobre a unidade da fé. É um texto bastante bonito, né, importante, que nós temos na Bíblia. Aliás, toda a Bíblia ela é muito importante para nós. Agora, tem alguns textos, parece que destaca mais, parece que chama mais a nossa atenção, e é nesses textos que Deus ele trata profundamente conosco. E quando a Bíblia está falando aqui a unidade da fé, eu gostaria de convidar você, em reverência à palavra, para se colocar de pé, para estarmos lendo aqui a palavra do Senhor, para estarmos meditando nela. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 6, diz assim: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Então Deus está também na nossa vida. Oremos ao Senhor. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, e nós sabemos que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Eu te dou graças porque o Senhor tem falado comigo hoje nesse dia, Pai, através desta palavra. Eu quero, Senhor, no nome de Jesus, que o Senhor fale a cada coração que está aqui presente nesta noite, que o Senhor possa trazer uma clareza profunda dessa palavra, para que todos que estão aqui possam entender aquilo que está no teu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Podeis assentar, meus irmãos. O nosso texto aqui, ele está tratando de uma unidade. E meus irmãos, unidade, ela nos leva a entender que é para nós termos uma comunhão, uma união, vivermos em união com todos. E aqui,
quando a Bíblia está falando, Paulo, ele está pedindo, e ele pede: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro de Cristo, que andeis do modo que foste chamados da vossa vocação. Agora, de que maneira que ele está falando que é para nós andar? Ele diz aqui: com toda humildade e mansidão. Meus irmãos, para ter unidade na fé, primeira coisa, precisa ter humildade. Eu preciso aprender a ser uma pessoa humilde. A Bíblia diz que é para nós: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. Quando eu logo comecei na minha vida cristã, mais ou menos uns, não vou falar muito tempo, né, senão vocês vão saber a minha idade, né? Mas mais ou menos aí uns 33 anos atrás. Mais ou menos uns 33 anos atrás. Ainda bem que o Ederson está concordando, ele nasceu na igreja, né? Mas, meus irmãos, há uns 33 anos atrás, quando eu li esse versículo da palavra de Deus, quando ele diz ali: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, eu pegava aquela palavra sob, então é para me estar por cima. Como é que eu vou me humilhar? E sabe, aquilo era uma coisa assim que mexia comigo. E o que Deus está falando? Que é para mim me humilhar debaixo da poderosa mão dEle. E quando eu me humilho debaixo da poderosa mão de Deus, Deus, Ele vai tratar comigo, e Ele vai agir de uma maneira toda especial. Agora Ele diz aqui também, é humildade e mansidão. Meus irmãos, para ter unidade na fé, para ter um só propósito, precisa haver essas coisas, humildade e mansidão. Se não houver essas coisas, não há unidade. Outra palavra que ele diz aqui é: com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Não dá para ter unidade se não tiver amor. Não dá para ter unidade se a pessoa não for longânimo. Quantas pessoas que não são longânimos? É olho por olho, dente por dente. É assim, se não for assim, não dá. Não é assim. A Bíblia fala que é para nós ser longânimo, com toda a paciência. Muitas vezes as pessoas tomam decisões precipitadas na vida e acabam depois pagando um alto preço lá na frente. Então a Bíblia nos ensina que eu preciso ser longânimo, mas eu preciso também suportar um ao outro no temor de Cristo. Eu preciso suportar um ao outro em amor. Eu preciso amar, porque veja bem, ninguém é igual a mim. Eu não sou igual a vocês. Eu tenho as minhas dificuldades, vocês têm a de vocês, e vocês precisam entender as minhas, e eu entender a de vocês, para termos unidade. Agora, se eu não entender a de vocês, o que vai haver? Sempre vai haver confronto, vai haver choque. E o choque tira a unidade, tira a mansidão, tira a paz. Isso mostra que daí eu não sou longânimo. Então o que a Bíblia nos ensina? Deus, Ele quer que nós colocamos isso em prática, para ver essa unidade na nossa vida, como igreja, como cristão. E o verso 3, ele está dizendo aqui, outra coisa importante, ele diz assim: esforçando-me. Que palavra bonita, né? Esforçando-me diligentemente. Meus irmãos, o que a Bíblia nos ensina? Eu preciso me esforçar. Jesus, ele disse que o reino dos céus, ele é alcançado por esforço. Ele não é alcançado assim, como uma herança, como um presente. Ele não é alcançado desse jeito. Ele é alcançado por esforço. Agora a nossa salvação, ela é alcançada é dádiva de Deus, é um presente. A Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, e isso não vem de nós, não vem pelo meu esforço, mas diz a Bíblia que é dom de Deus, é um dom de Deus, é um presente de Deus que Ele dá para nós. Agora,
depois que eu ganhei esse presente, eu preciso me esforçar. E o que a Bíblia nos tá ensinando com isso? O esforço vai me mostrar e vai me levar agora eu zelar pelo presente que eu ganhei, que é a minha salvação. Veja que diz a Bíblia que nós fomos comprados, que não foi com ouro e nem com prata, mas foi com o seu precioso sangue, o sangue de Jesus. E eu preciso agora me esforçar diligentemente para me poder praticar essas coisas que ele fala no versículo 2, para ver a unidade. Amém, irmãos? É fácil? Não é fácil. Quando você vai ao médico, o médico fala, olha, você tem que fazer uma caminhada. Você faz logo? É fácil fazer? Não é. Tem que haver esforço. Tem que começar a cortar algumas mordomias, algumas horas de descanso que você deitava e se relaxava, tem que cortar aquilo. Senão a gente não consegue fazer aquilo que o médico pediu. E se nós, como aqui a Bíblia fala, se eu não me esforçar para mim poder permanecer no reino de Deus, eu perco o presente que Deus me deu, que é a minha salvação. Eu tenho que me esforçar. Eu vou sofrer bomba? Vou sofrer muita. Vou sofrer pancada na minha vida espiritual? Vou sofrer. E muitas das vezes a Bíblia fala que vai se levantar, os nossos inimigos vão ser da nossa própria casa, da nossa própria casa. Ali dentro da nossa casa vai se levantar os nossos inimigos. Diz a Bíblia, pai vai se levantar contra filho, filho vai se levantar contra pai, marido contra mulher, mulher contra marido, vai levantar. Jesus, ele disse que ele não veio trazer paz para a terra, mas ele veio trazer guerra. Guerra. Que tipo de guerra? Eu guerrear contra a minha própria vontade, contra os meus próprios desejos, os desejos da minha carne, que quando eu ganhei esse presente do Senhor, agora, para mim ser manso, nossa, é uma guerra. Eu tenho que lutar contra os meus nervos, não é verdade? Eu me lembro quando eu me converti, eu era mais ou menos assim antes da minha conversão, eu não vou falar que eu era igual Pedro, né? Nunca cortei a orelha de ninguém, né? Mas eu também não tinha medo de ninguém. Se fosse para enfrentar o cara assim, enfrentava. Se fosse para pegar um, eu pegava. Isso estava assim, né? E aí alguém chegava e falava assim, isso está na sua descendência. E eu me inchava. Aí falava, a sua descendência tem matador. E o diabo jogava isso na cabeça da gente. E eu colocar na minha mente, olha, quando eu tiver com 18 anos, 38 eu vou colocar na cintura. Veja bem o que o diabo implantava, e graças a Deus que Deus me salvou quando eu estava com 17. Glória a Deus. E aí quando eu estava com 16 anos, veja como o diabo ele é astuto. Aí eu estava num campo de futebol, né, daí um amigo meu foi jogar, e ele tinha um 38, ele falou, segura para mim, eu coloquei aqui na cintura. Eita, trem, eu andava assim. E aí eu falei, quando eu tiver completar meus 18, eu compro. Cristo me salvou com 17. E mudou a minha história, mudou a minha vida, tirou aquilo do meu pensamento. Então, meus irmãos, essa é a natureza humana. Agora, para mim poder ser um pouquinho manso, eu preciso de me esforçar. Que quantas vezes para mim poder, eu tinha vontade de gritar, xingar os outros. Eu mordia assim nos dentes para não falar nada. É o que a Bíblia fala, esforçando-vos. Eu tinha que agora me esforçar. Por isso que a Bíblia fala que se alguém está em Cristo é nova criatura, eu tenho que ser novo. Agora imagina se eu vivesse aquela vida antes dos meus 17 anos. Que tipo de testemunho de vida? E a Bíblia fala, eu tenho que me esforçar agora diligentemente, diariamente na minha vida, eu tenho que me esforçar. Não é só hoje, mas é todos os dias da minha vida, porque a luta, ela vem todos os dias da nossa vida, meus irmãos. Ela vem. E veja bem, o diabo ele é tão astuto, e ele sabe aquilo
que nós pensava que a gente tinha vontade antes da conversão, ele sabe, isso está lá na memória dele, o computador dele está lá. E quando você talvez entra numa dificuldade, alguém vem te afrontar, ele logo leva você lá atrás. E aí ele traz logo aqui na sua mente, aquilo que você era. E aí muitas vezes a pessoa começa, eu vou aforra, eu vou fazer. A gente vai dando lugar. E meus irmãos, eu confesso para vocês que me deu vontade já depois da minha vida convertida, de afrontas que a gente quase não suportou. O diabo trouxe todo aquele pacote antes dos meus 17 anos e jogou na minha cabeça. Eu até sonhei andar armado. Veja bem que tentação maligna. O diabo investe? Investe. Ele quer trazer de volta? Ele quer trazer. Mas o que a Bíblia diz? Esforçando-vos diligentemente. E eu falei, Senhor, tira isso da minha cabeça. Senhor, eu confesso porque eu estou dando lugar ao diabo no meu pensamento, está passando coisa das trevas. E a tua palavra diz que a vingança não nos pertence, pertence a ti. E meus amados, é a maneira de você ser manso. É a maneira de você se controlar. Não é verdade que muitas vezes dá vontade de você agir olho por olho? Seja sincero. Não podemos ser hipócritas, não. Eu não estou sendo hipócrita, não. Eu estou falando aqui a sinceridade. E meus amados, por isso que a Bíblia fala que eu tenho que me esforçar. Seja uma pessoa que esforça. Não importa se você for humilhado aqui, porque se você for humilhado pelas pessoas, você é exaltado pelo Senhor. É isso que importa. Isso é galardão que você está conquistando, está alcançando no céu. Porque no dia que você chegar lá, vai ter sua recompensa. Olha, você suportou essa luta, você suportou essa aflição, você suportou essas afrontas na sua vida. Está aqui sua recompensa. Glória a Deus. Isso é o que nós vamos ganhar. É o que a Bíblia fala lá no livro de Hebreus, que nós vamos ser galardoador. Quando chegarmos lá no céu, Deus vai nos dar galardão. Por cada luta que você pode dizer, graças a Deus, tu me deste a vitória, Senhor. A vitória não veio pela minha própria força, é Deus que age no meu querer. A Bíblia fala no livro de Filipenses, que Deus age o realizar no meu querer. Deus age, e Deus muda, mas eu tenho que querer, Senhor. Eu quero ser uma pessoa, eu quero me esforçar, Senhor. Me ajuda. Foi por isso que os discípulos falaram, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Quando Jesus falou sobre a questão do perdão, Pedro falou, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Porque Pedro, ele fazia parte de uns guerrilheiros que havia na época. O negócio deles era espada para cá, espada para lá. Era tipo aquelas pessoas que não levavam desaforo para casa. E Jesus falou, olha, você me serve. Vê que eu vou transformar a sua vida, eu vou mudar você, eu vou mudar o seu caráter, eu vou transformar a sua vida, e transformou. E foi por isso que Jesus falou para Pedro, Pedro, quando você se converter, você vai apacentar as minhas ovelhas. E meus amados, quando você se converter, Pedro já estava andando 3 anos com Jesus, mas aquelas atitudes ainda do passado dele, fluíam na vida dele. Foi por isso que Jesus falou, quando você se converter, você vai apacentar minhas ovelhas. E quantas vezes na nossa vida também está fluindo, as coisas do passado fluindo agora. Ou começa a ferver tipo uma panela de pressão, está lá assim, ó. E aí começa a sair o vapor. Muitas vezes a nossa vida está tipo uma panela de pressão assim. Está pressionando tanto. Não é verdade? Nós estamos assim com aquela vontade de falar olho por olho, dente por dente. Mas a graça de Deus nos alcança, e Ele nos aquieta, e Ele nos transforma, e Ele vai mudando a nossa vida, e Ele vai nos tranquilizando. Por isso, meus amados, esforça diligentemente, para poder preservar essa unidade no Espírito Santo. Veja que está com letra maiúscula.
E quando nós encontramos com letra maiúscula na Bíblia, é o Espírito Santo, não é o nosso Espírito, não é o Espírito homem, mas é o Espírito Santo, para poder preservar essa unidade no Espírito Santo, para ele agir no meio da igreja, para ter essa unidade, e ter essa comunhão, e ele diz no vínculo da paz, para que haja paz em cada coração, para que haja uma verdadeira mudança, transformação de vida, de caráter. Eu estava imaginando, olhando e vendo também a vida do Mateus. Diz a Bíblia que Mateus, um dos discípulos de Jesus, autor do primeiro livro do Novo Testamento, e a Bíblia fala que ele era um cobrador de impostos, e na época, todo cobrador de impostos era a pior pessoa que havia, ninguém gostava dele não. Agora Jesus escolheu aquele homem, um homem que era rejeitado por todos. Jesus escolhe ele e fala: Mateus, vem e me segue. E ele veio e seguiu a Jesus, um homem rejeitado pela sociedade, para ser discípulo de Jesus. E eu estava começando a olhar isso e ver, muitas vezes, a pessoa talvez é rejeitado por alguém, na sua casa, rejeitado no trabalho, ou até mesmo na igreja ele se sente rejeitado, mas veja bem, é os rejeitados que alcançam grande vitória na sua vida, amém? Deus ele vai dar grande vitória, mas para poder você alcançar e ver essa grande vitória, você tem que preservar na unidade do Espírito, no vínculo da paz, lutar e manter, para poder manter essas coisas. Agora, Mateus ele lutou, talvez quantas vezes ele ia passando pela rua, junto com Jesus, talvez o povo falasse assim: ei ladrão, você roubou de mim, cobrou a mais do que era devido. Talvez quantas pessoas falaram isso para ele. E imagina o coração dele, a reação dos nervos dele. Talvez ele ia dar um grito e chamar a pessoa para poder lutar com ele. Mas Jesus transformou a vida dele, Jesus mudou a vida dele. E meus irmãos, assim Jesus faz conosco. Jesus ele muda a nossa vida, ele muda as nossas atitudes, ele transforma a nossa vida, para nós termos a unidade no Espírito, nesse mesmo vínculo da paz, e manter isso no nosso dia a dia. Outra coisa que me chamou bastante atenção nesse texto, qual é a ação do Espírito Santo? Qual é o propósito dele agir dentro dessa unidade? Ele diz aqui no versículo 4, ele quer trazer essa unidade para que todos possam entender que há somente um só corpo, que há somente um só corpo, e esse corpo que está falando aqui não é o meu corpo físico, mas está falando do corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e essa unidade, ele está falando, olha, que essa unidade haja dentro do corpo, que haja essa verdadeira comunhão dentro do corpo, porque se não houver essa união no meio do corpo, vai haver divisão, e toda divisão, toda separação, ela dói, racha, dá sofrimento. E Jesus, aqui Paulo está falando, olha, para que haja essa unidade no corpo, e ele continua dizendo, há somente um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados, em uma só esperança da vossa vocação. Então a Bíblia nos fala, Cristo nos chamou numa só esperança da nossa vocação, isso é, nos tirando das trevas, nos colocando no reino dele, agora, para servirmos ao Senhor, em unidade, em comunhão. E ele continua dizendo aqui, aí ele fala, há um só Senhor, uma só fé, e um só. Essa é a unidade que o Senhor quer nos levar. Há um só Deus, há um só Senhor, há uma só fé. Eu imagino muitas das vezes as pessoas, como elas podem, né? Ela fala, eu creio em Jesus como Senhor e Salvador. Há uma só fé, nós também cremos. Mas aí quando a Bíblia fala, há um só batismo. Há um só batismo. Existem muitas igrejas, para pessoas ser membro da igreja tem que se batizar.
Ou se sai de uma, vai para outra, tem que se batizar. E quando a Bíblia fala que há um só batismo, é um princípio que está sendo ferido da palavra. Há um só Deus, uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Esse é o princípio que Deus estabeleceu para a nossa vida. E Ele diz, olha, para que tenha essa unidade, essa comunhão. É o princípio que Ele estabeleceu. E esse princípio, Ele quer que isso seja bem mantido firme na nossa vida. Eu estou ainda dentro da introdução, tá, meus amados? Não fugi dela ainda. E no versículo 6 aqui, para poder completar a nossa introdução, ele diz, um só Deus e Pai, o qual é sobre todos e age por meio de todos. Então veja, há também um só Deus que Ele age por todos e age no meio de todos. O mesmo Deus que age aqui, age também nas outras igrejas que estão espalhadas pelo mundo afora. E age de uma maneira toda especial, e Ele quer agir para manifestar o poder dEle aqui de uma maneira tão forte, como nós ainda não temos visto. Amém, irmãos? E eu creio nisso, que Deus Ele quer agir aqui de uma maneira tão forte, que ainda nós não temos visto, mas no meu coração eu creio que isso vai acontecer. E o que vai acontecer hoje aqui, isso no meu coração, eu já sabia que ia acontecer, mas eu não sabia quando. E quando o Tiago falou comigo essa semana, eu falei, Senhor, Tu és Senhor que confirma todas as coisas. E Deus Ele age, né, por meio de todas as coisas. Então, meus amados, nós estamos aqui falando sobre um assunto, e a gente dentro da nossa introdução, eu estou falando sobre a importância dessa unidade na fé. Agora, nós estamos falando dentro do nosso tema, a importância de sermos batizados. Esse é o tema da nossa pregação de hoje, a importância de sermos batizados. Em primeiro lugar, por que devo ser batizado? Por que eu devo ser batizado? Veja bem, o batismo, ele é uma aliança, só vou repetir o que eu falei, é uma aliança que Deus faz com a pessoa. É uma aliança que Deus faz. E essa aliança que Deus faz, é uma aliança perpétua. Eu estava hoje meditando na palavra, quando Deus chamou Abraão, Deus falou com ele, Abraão, eu vou fazer uma aliança com você. E essa aliança, ela vai ser uma aliança que vai ser que todo macho entre vós será circuncidado ao 8º dia. Mas essa aliança começou com Abraão. E quantos anos que Abraão tinha? 99 anos. Mas começou com ele. Abraão já tinha um filho com 13 anos. E tinha os seus empregados que havia lá no meio, que trabalhava para ele. Todos homens. E ele falou, todo um macho entre vós será circuncidado ao 8º dia. Mas tem que começar com você. E meus amados, foi um princípio que Deus estabeleceu, a aliança dele com o povo. Que todo o povo de Deus era separado através da circuncisão. E era conhecido através da circuncisão, que era uma aliança que Deus tinha com o povo. Começou com Abraão com 90. Abraão circuncidou o seu filho, estava com 13 anos. Mas depois nasceu o Isaac, que era o seu filho, foi circuncidado com 8 dias. Mas precisou de começar. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, foi apresentado com 40 dias, e foi batizado para o seu ministério também, para entrar no seu ministério. Agora veja bem o que Jesus ele disse. Jesus, eu estava lendo hoje, vendo ali, quando João estava batizando, diz a Bíblia, para arrependimento, fala lá no livro de Mateus, no capítulo 3, João estava batizando para arrependimento, e aí depois ele diz, olha, depois de mim, virá aquele do qual eu não sou digno, de nem desatar as correias da sua sandália, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo. Até aquele momento,
o João batizava, mas as pessoas não recebiam o Espírito Santo no batismo. E ele disse, Jesus virá e vai ser batizado, as pessoas não irão ser batizadas, e irão receber o Espírito Santo. E Jesus, ele deu uma ordem que está registrada no livro de Mateus, no capítulo 28, verso 18. E ele disse, quando ele falou, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz no versículo 19, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A circuncisão começou com Abraão com 99 anos. João batizou para arrependimento. Jesus, ele orientou e ele ensinou para poder batizar as nações. E ele diz, ide, portanto, fazei discípulos das nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a ordem que Jesus, ele deixou. Então, por que eu devo ser batizado? Para me poder receber o perdão dos meus pecados. O batismo, ele sela no meu coração esse perdão dos meus pecados. Ele sela, se nós olharmos na Bíblia, lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 38, ali diz a Bíblia, respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome do Senhor Jesus, para a remissão de pecados, e recebereis o Espírito Santo. Veja bem, lembra o que eu mencionei hoje? João batizava para arrependimento, e João disse que Jesus viria, e daí as pessoas a pessoa batizada ia receber o Espírito Santo. E Pedro está dizendo aqui em Atos, que era para a pessoa se arrepender dos seus pecados, que era para ser batizadas em nome do Senhor Jesus, e elas iam receber o quê? O Espírito Santo. Se você olhar no batismo de João, as pessoas não receberiam o Espírito Santo, que era batismo de arrependimento. No batismo de Jesus, a pessoa recebe. Jesus, ele disse que através do arrependimento, a pessoa recebe o Espírito Santo. Então, meus amados, nós vamos ver o Espírito Santo vir. É Espírito. Deus pode dar uma visão e mostrar, Deus pode fazer. Deus é Deus. Como diz a Bíblia que quando Jesus foi batizado, lá no Rio Jordão, desceu sobre ele o Espírito Santo como pombas, e foi uma coisa visível. Ele pode fazer isso hoje de novo. Ou vocês duvidam? Eu não duvido, porque a Bíblia diz, Deus é Deus. Agora, Pedro está dizendo, olha, que é através do arrependimento, e a pessoa ser batizada em nome do Senhor Jesus, e ela vai receber o dom do Espírito Santo, o presente de Deus, que é o Espírito Santo, o selo no nosso coração. Por que vão receber esse dom? O que o Espírito Santo ele faz? Diz a Bíblia, o Espírito Santo, ele nos convence de pecados. Então, uma pessoa batizada, o Espírito Santo age muito mais, com mais frequência na vida dela e convence ela das coisas erradas. Amém, irmãos? O Espírito Santo convence, porque ela recebeu esse dom, esse presente na vida dela, para poder agora viver uma vida ali, sendo convencida diariamente dos seus pecados. E aonde o Espírito Santo ele age? Ele age no nosso espírito, e o nosso espírito comunica a nossa mente, e a nossa mente nos leva ao arrependimento, a reconhecermos que aquelas nossas atitudes foram erradas, e que nós daí precisamos de recorrer ao Senhor, dizer, Senhor Jesus, eu pequei, perdoa-me. Vai me levar a olhar lá no livro de 1 João, no capítulo 1, verso 7, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, ele vai me purificar de todo o pecado. Por isso, no batismo, nós recebemos o dom do Espírito Santo, que age na nossa vida. Tem um outro versículo que fala lá no livro de Atos 22:16, e quando Ananias chega para Paulo, ele diz, e por que te demoras? Levanta,
levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ananias chega lá e visita Paulo, e ele fala: Paulo, por que você está demorando? Levanta, recebe o batismo e lava os teus pecados. Então nós vemos também que, além do dom do Espírito Santo, nós recebemos também o perdão dos nossos pecados. Amém, irmãos? É algo importante. Então veja bem a importância de sermos batizados. Isso é tão importante na nossa vida. Agora, o batismo, ele não deve ser repetido, como a gente sabe que algumas denominações eles fazem. A pessoa pecou com certo pecado, tem certo tipo de pecado, alguma gravidade de pecado que a pessoa tem que se batizar. Aí batiza 7 vezes. Aí 7 vezes, depois começa tudo de novo. Até 7 pode ir. Então veja bem, são atitudes que não têm fundamento na palavra. Há um só Deus, uma só fé e um só batismo. No momento que eu fui batizado, eu recebo o dom do Espírito Santo, e o Espírito Santo me convence do pecado, e ele me convence do pecado e me leva para a obra de Jesus lá na cruz. Ele me leva lá, e aí eu vou lembrar que o sangue de Jesus foi derramado para me purificar de todo aquele pecado que eu cometi. Amém, irmãos? Isso nós não podemos esquecer. Isso é a importância de você ser batizado, porque você recebe o dom do Espírito Santo, que ele age na nossa vida. Esse dom não é você estar cheio do Espírito. Cheio do Espírito Santo, você vai receber na medida que você vai buscando. Ao Senhor você vai recebendo Ele. Agora o dom é para nos convencer do nosso erro, do nosso pecado. Outra coisa importante que nós vemos aqui também, por que eu devo ser batizado? No batismo, nós rompemos com qualquer envolvimento com as trevas que porventura já tivemos. Que muitas vezes no passado, pessoas talvez já teve algum tipo de envolvimento com feitiçaria, com benzimento, com bruxaria, algumas coisas bem ligadas ao reino das trevas. E a pessoa talvez ela foi sem saber que aquilo pertencia ao reino das trevas. Talvez ela foi lá levado por algumas situações da vida que ela estava passando, e alguém orientou ela a ir para esse lugar. Mas quando nós somos batizados e fazemos uma renúncia disso, nós vamos receber o livramento, e tudo isso vai ser rompido, todo laço, todo pacto com o reino das trevas, isso é rompido em nome de Jesus, para andarmos em novidade de vida, meus irmãos, para andar em vida nova, não andar mais agora preso, amarrado em alguma coisa do passado, mas é para mim agora andar em novidade de vida. Essa é a importância de ser batizado. Por isso que isso é importante, porque eu vou romper com todos os laços das trevas. Que muitas vezes a pessoa, talvez quando ele foi batizado, aí no passado, talvez foi feito batismo de consagração. Isso, meus amados, tem uma influência no mundo espiritual sobre a vida da pessoa, que isso acaba depois prejudicando a vida dela. E o que a Bíblia nos ensina? Tudo isso é rompido pela fé, pela renúncia que é feita. Então no momento que a pessoa é batizada, ela vai agora receber força para ela poder lutar contra o reino das trevas. A Bíblia diz no livro de Pedro, 1 Pedro 3,18, pois também Cristo morreu uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzirmos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Então a Bíblia aqui está nos mostrando, Cristo ele morreu uma única vez, isso é, derramou o sangue dele uma única vez, para purificar a nossa vida de todo o nosso pecado. Se você viver 100 anos aqui na terra, e com 100 anos você pecar, o sangue de Jesus foi derramado, para perdoar aquele pecado quando você estiver com 100 anos, amém? Uma única vez, e essa uma única vez que ele morreu, isso é o suficiente para garantir o perdão completo para a nossa vida, enquanto estivermos aqui na terra, amém, irmãos?
Por isso que a Bíblia diz: aquele que está em pé, veja que não caia. Aquele que está em pé, lute para não cair, porque a queda, ela se torna mais difícil para a pessoa depois viver uma vida, buscar um retorno e buscar uma vida de vitória. Então, o que Deus ele nos espera, o que Deus ele nos orienta? Que nós possamos agora lutar para podermos viver em novidade de vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então essa é a importância de sermos batizados e possamos agora viver também uma vida feliz na presença do Senhor. Outra coisa que nós precisamos de entender: o batismo ele é um meio de graça, aonde que a graça de Deus ela age na nossa vida, que nós recebemos de graça. É um meio que Deus age na nossa vida, e esse meio ele é tão importante porque através dele nós estamos dando livre acesso para Deus poder agir. Você já parou para poder imaginar? Você dando liberdade total para alguém agir na sua vida? Que quando você é batizado, você está dando liberdade total para Deus agir na sua vida. Deus aí ele vai agir de uma maneira toda especial. E ele começa a mostrar coisas na nossa vida que ele quer eliminando de pouco a pouco. Que ele quer mudando, e ele muda. E ele vai transformando. Amém, irmãos? Então essa é a palavra que eu deixo aqui nessa noite. Para toda a igreja, para os nossos irmãos que vão ser batizados hoje, que é um momento muito especial para cada um e principalmente para esses irmãos. Eu gostaria que você se colocasse de pé e nós vamos ter agora uma palavra de oração. Queremos falar com o nosso Deus e queremos agora colocar a nossa vida diante do altar do Senhor. Feche os teus olhos. A palavra do Senhor ela diz: chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros. Chega agora diante do Senhor e diz: Senhor, eu quero te louvar pelo o batismo, eu quero te louvar pela aliança que o Senhor já tem feito na minha vida, que eu sou uma pessoa batizada, que eu sou uma pessoa que o Senhor tem eu sou uma propriedade exclusiva tua, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu quero agora estar te louvando e engrandecendo o teu nome, porque tu és um Deus que renova a aliança que o Senhor faz nas nossas vidas. Eu quero orar, Senhor, nesse momento, para que esse renovo, ele venha sobre cada vida, Senhor, para que haja aqui o teu agir, Senhor, que isso possa, Senhor, ficar gravado em cada mente que está aqui nessa noite, Pai. Em o nome do Senhor, eu oro, Senhor, para que o poder do Senhor, ele opera no nosso entendimento, Senhor. E que toda dúvida, que toda incerteza, nós repreendemos em nome do Senhor. E oramos, Senhor, no nome de Jesus, para que esta aliança que o Senhor fez conosco, ela possa se tornar uma aliança firme, forte, na obra redentora de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Senhor, eu quero orar nesse momento, pedindo que o Teu Espírito, ele age de uma maneira toda especial, e que nos leva, Senhor, a cada momento, a reconhecermos a nossa vida, reconhecermos os nossos pecados, e vivermos uma vida na Tua presença, que Te adora, que glorifica e exalta o Teu santo nome, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus.